Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e esse é o nosso projeto Resolvendo Provas do SEBRASP de forma rápida, estratégica e esquematizada. Hoje vamos resolver a prova de português da PRF 2019. PRF 2019, português, texto 1, só lembrando que essa prova teve 3 textos. Diz o seguinte, o texto 1, a vida humana só viceja sob algum tipo de luz, de preferência a do sol, tão óbvia quanto essencial. Somos animais diurnos, por mais que boêmios da pá virada e vampiros em geral discordem dessa afirmativa. Poucas vezes a gente pensa nisso, do mesmo jeito que devem ser poucas as pessoas que acordam se sentindo primatas, mamíferos ou terráqueos, outros rótulos que nos cabem por força da natureza das coisas. A humanidade continua se aperfeiçoando na arte de afastar as trevas noturnas de todo habitat humano. Luz soa para muitos como sinônimo de civilização e pode-se observar do espaço o mapa das desigualdades econômicas mundiais desenhado na banda noturna do planeta. A parcela ocidental do hemisfério norte é de longe a mais iluminada. Dispor de tanta luz assim, porém, tem um custo ambiental muito alto. Avisam os cientistas. Nos humanos, o excesso de luz urbana que se infiltra num ambiente no qual dormimos pode reduzir drasticamente os níveis de melatonina, que regula o nosso ciclo de sono-vigília. Mesmo assim, sinto uma alegria quase infantil quando vejo acenderes as luzes da cidade. E repito para mim mesmo a pergunta que me faço desde que me conheço por gente. Quem é o responsável por acender as luzes da cidade? O mais plausível é imaginar que essa tarefa caiba a sensores fotoelétricos espalhados pelos bairros. Mas e antes dos sensores, como é que se fazia? Imagino que algum funcionário trepava na antena mais alta no topo do maior arranha-céu e, ao constatar a falência da luz solar, acionava um interruptor e a cidade toda se iluminava. Não consigo pensar em um cargo público mais empolgante que o desse homem. Claro que o cargo, se existia, já foi extinto e o homem da luz já deve ter se transferido para o mundo das trevas eternas. Vamos agora resolver as questões. Questão 1. No que se refere aos sentidos e às construções linguísticas do texto precedente, julgue os itens a seguir. A forma verbal viceja poderia ser substituída por germina, sem prejuízo da coerência e da correção gramatical do trecho. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente certo, meu guerreiro e minha guerreira. Está aí o texto para você analisar. Questão 2. Infere-se do primeiro parágrafo do texto que boêmios da pá virada e vampiros diferem biologicamente dos seres humanos em geral, os quais tendem a desempenhar a maior parte de suas vidas durante a manhã e a tarde. E certo ou errado, meu guerreiro? Totalmente errado. Você pode perceber aí no texto, você pode dar uma pausa e tentar resolver a questão. Questão 3. A correção gramatical do texto seria mantida caso o pronome se em se sentindo na linha 6 fosse deslocado para imediatamente a forma verbal sentindo, da seguinte maneira, sentindo-se. E aí, certo ou errado essa questão? Nem certo nem errado, porque a banca CESP anulou e disse que o item anulado
por haver divergência entre as principais gramáticas normativas sobre o assunto, ou seja, a gramática que diz que pode, a gramática que diz que não pode. Aí está o texto, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 4. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso se suprimisse o trecho "é que" em "como é que se fazia" na linha 27. Totalmente certo, meu guerreiro e minha guerreira. Você pode perceber aí na linha 27 a partícula expletiva de realce que pode ser suprimida, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos aí à questão 5. Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto, o primeiro período do terceiro parágrafo poderia ser assim reescrito: contudo, os cientistas avisam que ter tanta luz a nosso dispor custa muito caro ao meio ambiente, meu guerreiro e minha guerreira. Totalmente errado, tá aí o texto para você analisar bem a questão. Está errado porque não pode o acento crasse diante de palavra masculina, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, vamos à questão 6. A correção gramatical do texto seria mantida, mas seu sentido seria alterado caso o trecho que se infiltra no ambiente no qual dormimos, na linha 18 e 19, fosse isolado por vírgulas, meu guerreiro e minha guerreira. Então, totalmente certo. Olha aí o textozinho. Você vai analisar na questão 18 e 19. A correção gramatical está certa, mas o sentido altera porque sai de uma oração subordinada adjetiva restritiva, sem vírgula, com oração subordinada de adjetiva explicativa, meu guerreiro e minha guerreira. Sem vírgula ela é restritiva, com vírgula ela é explicativa, prevalece a correção gramatical, mas o sentido do texto é alterado. Vamos, olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, questão 7. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso a forma verbal existia, olha aí, na linha 34, fosse substituída por existisse. Totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Está ali no texto, ali na linha 34, existia, porque existia é um verbo, meu guerreiro e minha guerreira, que pertence, é um verbo que pertence ao pretérito imperfeito do indicativo, e existisse é um verbo que pertence ao pretérito imperfeito do subjuntivo. Correção gramatical, os sentidos seriam mantidos? Não, totalmente errado. Existia, pretérito imperfeito do indicativo, existisse, pretérito imperfeito do subjuntivo. Muda totalmente, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos aí, questão 8ª. A substituição da locução "a cidade toda", olha aí na linha 30, por "toda a cidade", preservaria os sentidos e a correção gramatical do período, meu guerreiro e minha guerreira. Totalmente errado. Está ali no textozinho ali na linha 30, porque ali diz que acionava um interruptor e a cidade toda se iluminava. Cidade toda significa cidade inteira. E toda a cidade são todas as cidades. Totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 9. É correto inferir do trecho "o homem da luz já deve ter se transferido para o mundo das trevas", na linha 34 e 35, que provavelmente o funcionário responsável pelo acionamento da iluminação urbana já morreu. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, totalmente certíssimo. Você vê bem ali na linha 34 e 35 que diz: "Não consigo pensar em um cargo público mais empolgante que o desse homem. Claro que o cargo, se existia, já foi extinto, e o homem da luz já deve ter se transferido para o mundo das trevas eternas." Totalmente correto. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, vamos agora ao texto 2. Isso mesmo, texto 2, que diz: "As atividades pertinentes ao trabalho relacionam-se intrinsecamente com a satisfação das necessidades dos seres humanos. Alimentar-se, proteger-se do frio e do calor, ter o que calçar, e etc. Estas colocam os homens em uma relação de dependência com a natureza, pois no mundo natural estão os elementos que serão utilizados para atendê-las. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo o que vemos existe em razão de atividades do trabalho humano. Os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos. Assim como a organização do trabalho alterou-se bastante entre diferentes sociedades
e momentos da história. De acordo com o cientista social norte-americano MS, nas sociedades tribais, o trabalho geralmente não tem a mesma concepção que vigora nas sociedades industrializadas. Naquelas, o trabalho será integrado a outras dimensões da sociabilidade, festas, ritos, artes, mitos, etc., não representando assim um mundo à parte. Nas sociedades tribais, o trabalho está em tudo e praticamente todos trabalham. Se propôs que tais sociedades fossem conhecidas como sociedades de abundância ou sociedades do lazer, pelo fato de que nelas a satisfação das necessidades básicas, sociais e materiais se dá plenamente. Vamos à questão. Julgue os itens a respeito das ideias e das construções linguísticas do texto apresentado. Questão 10. As formas pronominais estas, linha 4, e las, linha 7, referem-se a necessidades dos seres humanos na linha 2 e 3. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente certo, meu guerreiro e minha guerreira. É onde você ali pode conferir que a questão está totalmente certa, que as formas pronominais estas, linha 4, e las, linha 7, referem-se às necessidades dos seres humanos na linha 2 e 3. Vamos à questão 11. Seriam mantidos os sentidos do texto caso o primeiro período do segundo parágrafo fosse assim reescrito? Quando prestarmos atenção à nossa volta, percebemos que quase tudo o que vemos existe pelas atividades do trabalho humano. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado dessa questão? Totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Você pode perceber ali, meu guerreiro e minha guerreira, que se, isso mesmo, você pode perceber que a conjunção se, ela é condicional. E a conjunção quando, ela é temporal. Então, totalmente errado a questão, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 12. A locução em razão de, na linha 9, expressa uma ideia de causa. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente certo. Você pode perceber ali no texto, isso mesmo, você lendo, você logo percebe que está certo, que diz: se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo o que vemos existe em razão de atividade do trabalho humano, ou seja, por causa das atividades do trabalho humano. A pegadinha aqui que ela colocou a causa depois da consequência aqui, invertendo a situação, mas você poderia aqui fazer da forma correta, você acertaria a questão, meu guerreiro e minha guerreira. E você poderia substituir aqui em razão de, por causa, que a questão você iria acertar. Então, totalmente certíssima a questão. Questão 13. Com o emprego da expressão assim como na linha 12, estabelece uma relação de comparação entre as ideias expressas no período. Totalmente certo, meu guerreiro e minha guerreira. Você pode perceber completamente ali no texto que diz: os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos, assim como, olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, assim como ou como a organização do trabalho alterou-se. Totalmente certo a questão. Questão 14. Conclui-se do texto que, devido à abundância de recursos nas sociedades tribais, os indivíduos não têm necessidade de separar as práticas laborais das outras atividades sociais, meu guerreiro e minha guerreira. Totalmente errado a questão, meu guerreiro e minha guerreira. Não se conclui do texto aqui. Você pode perceber ali nas sociedades tribais que você vai ver que a questão está errada, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos agora ver a questão 15, que diz: caso o advérbio praticamente, na linha 23, fosse isolado por vírgulas, a correção gramatical do texto seria alterada, meu guerreiro e minha guerreira. Totalmente errado, isso mesmo, meu guerreiro. Você pode perceber ali na linha 23, nas sociedades tribais o trabalho está em tudo e praticamente, ou seja, o advérbio aqui você poderia usar a vírgula, isso mesmo.
Porque, meu guerreiro e minha guerreira, palavras a princípio, até 2 você pode isolar por vírgulas, a partir de 3 palavras extensas, meu guerreiro e minha guerreira, você ali já pode perceber que não pode. Então, nas sociedades tribais, o trabalho está em tudo e praticamente o nosso advérbio aqui você pode sim isolar ele entre vírgula, porque é uma palavra de pequena extensão. Então, ou seja, temos um advérbio de pequena extensão, portanto o uso da vírgula é facultativo. Você pode deixar com vírgula ou sem vírgula, meu guerreiro e minha guerreira. Então, totalmente errada a questão. Vamos ver aqui a questão 16, que diz: no trecho, os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos. Na linha 10 a 12, o sujeito da forma verbal cercam é os processos de produção dos objetos. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente errado. Você pode perceber ali no textozinho, na linha 10 a 12. Ele diz aqui que o sujeito da forma verbal cerca, meu guerreiro e minha guerreira, é os processos de produção dos objetos. Não. Você pode ler aqui que os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos. Ou seja, esse que aqui, que é o pronome relativo, ele está se referindo a quem? O processo de produção dos objetos. Então, ou seja, cercam o quê? Os processos de produção dos objetos. Então, o nosso sujeito aqui é o que, meu guerreiro e minha guerreira? Questão que sempre cai na banca CESP aí para pegar os candidatos. Então, ou seja, o sujeito aqui é o que, meu guerreiro e minha guerreira? Vamos olhar aí mais um texto, o nosso último texto, texto 3, que diz o seguinte: o nome é o nosso rosto na multidão de palavras. Olha aí. Delineia os traços da imagem que fazem de nós, embora não do que somos no íntimo. Alguns escondem seus donos, outros lhes põem nos olhos um azul que não possuem. Raramente coincidem em nome e pessoa. Também há rostos quase idênticos, e os nomes de quem os leva pela vida fora são completamente dispares, nenhuma letra se igualando à outra. O do autor desse texto é um nome simples, olha aí, apostólico, advindo do avô. No entanto, o sobrenome pelo qual passou a ser reconhecido é incomum, sonoro, hispânico, com uma combinação incomum de nome e sobrenome. Difícil seria encontrar um homônimo, mas eis que um surgiu quando ele andava pelos 20 anos e continua ao seu lado até agora. Sombra amiga. Impossível não existir aqui ou ali alguma confusão entre eles. Um episódio obscuro que logo viria às claras com a real justificativa. Esse não sou eu. Houve o caso da mulher que telefonou para ele, esmagando com impropérios por uma crítica feita no jornal pelo outro, sobre um célebre arquiteto, de quem ela era secretária. Vamos à questão. No que concerne ao texto precedente, julgue os próximos itens. Questão 17. A afirmação de que alguns nomes põem nos olhos de seus donos um azul que não possui, linha 4 e 5, contradiz a ideia de que os nomes definem não as qualidades reais de cada um, mas o modo como os outros o veem. Totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Você pode perceber aí no texto, isso mesmo, na linha 4 e 5, que a questão está totalmente errada, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos à questão 18, que diz o seguinte: a informação apresentada pela oração, nenhuma letra se igualando à outra, é redundante em relação à informação apresentada na oração imediatamente anterior, servindo para reforçar-lhe o sentido
E aí, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado dessa questão? Totalmente certo. Você pode perceber ali no texto, na linha 7 e 8, que diz o seguinte, vamos ler daqui, ó. Também há rostos quase idênticos, e os nomes de quem os leva pela vida fora são completamente dispares, nenhuma letra se igualando à outra. Quando se diz aqui redundante, se diz repetitivo, igual, dispares é igual, diferentes, meu guerreiro, minha guerreira. Ou seja, a questão aqui é redundante em relação à informação apresentada na oração imediatamente anterior. Isso mesmo, está aqui que nem uma forma de repetição de igual o que disse na frase, na oração anterior. Então, totalmente certo a questão. Vamos ver aqui, meu guerreiro e minha guerreira. A questão 19. O vocábulo 1, na linha 14, refere-se a um indivíduo cujo nome é idêntico ao do autor do texto. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Totalmente certo. Você pode perceber claramente no texto, meu guerreiro e minha guerreira, que a questão está certa. Por quê? Porque diz aqui, ó, mas eis que um surgiu quando ele andava pelos 20 anos e continuou ao seu lado até agora, sombra amiga. Porque surgiu um que? O que foi que surgiu, meu guerreiro e minha guerreira? Você lê aqui, ó, como uma combinação incomum de nome, sobrenome difícil, seria encontrar um homônimo. Olha aí, homônimo, mas esse que um surgiu. Um surgiu o quê? Um homônimo. E esse homônimo refere-se a um indivíduo cujo nome é idêntico ao do autor do texto. Totalmente certo. O que quer dizer o homônimo, meu guerreiro e minha guerreira? São palavras que possuem a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Então, ou seja, totalmente certo a nossa questão. Vamos para a nossa última questão, meu guerreiro e minha guerreira, que diz o seguinte: infere-se que o autor do texto é espanhol. Totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Você pode perceber muito bem aqui no texto que em nenhum momento aqui disse que o autor do texto é espanhol. Houve aqui a extrapolação da afirmação, porque diz: o do autor desse texto é um nome simples, apostólico, advindo do avô. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, minha guerreira. No entanto, o sobrenome, olha aí, pelo qual passou a ser reconhecido é incomum, sonoro e o que, meu guerreiro e minha guerreira? Hispânico. Então, totalmente errado essa questão. Meus parabéns, nobres guerreiros e guerreiras. Chegamos ao final da nossa prova. Espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as mais humildes. O objetivo aqui foi, de forma rápida, estratégica e esquematizada, resolver a prova de português do concurso da PRF 2019, meu guerreiro e minha guerreira. Continue nessa força, nesse vigor, nessa esperança, porque no final a vitória é certa. Força e honra, vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer!